Boa noite, ao vivo e a cores na tela da TV Guarulhos. Está iniciando o Debate Guarulhos com a equipe técnica, o Felipe Poi, Lucas Braga e o Neto, a equipe Nota 10 da TV Guarulhos, com a produção da Simone Araújo, a direção do Fernando Mal. Eu sou Geraldo Júnior e vamos às manchetes do portal guarulhosendestaque.com.br. GCM prende homem por violência contra a mulher. Empresas doam 165 mil marmitas descartáveis aos restaurantes populares em Guarulhos. E tem mais. Câmara irá convocar nova sessão extraordinária. Manchete do UOL. Bolsonaro estimula a hostilidade e jornalista deixa entrevista. Manchete da Veja.com. Pressionado em meio à pandemia, Aras tenta não bater de frente com o presidente. Folha.com. Estados Unidos superam China em número de mortes por coronavírus. Essas e outras notícias no portal guarulhosendestaque.com.br. Na tela, os nossos convidados, vereador Seminaldo, boa noite. Boa noite, Geraldo. Boa a todos que nos acompanham aqui, todo mundo que das redes sociais, que nos vê pela televisão. É um prazer estar aqui conosco, com vocês, para poder dialogar um pouquinho mais. E ao meu lado, o empresário da agência Quality, Gilberto Silva. Esse nome era um jogador de futebol. Eu não sei se o Gilberto joga alguma coisa. Boa noite, Gilberto. Boa noite, Geraldo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É um grande prazer novamente estar aqui contigo no programa, debatendo esse tema tão importante. Já joguei muito futebol, viu? Já. Não é só o nome que mas tem isso já faz responsa. tanto tempo que eu nem me lembro. Você não esquece mais. É, Você só sabe que a bola é redonda. É, redonda. E redondo fiquei eu depois da bola. Então não dá mais pra... Ô, Lucas, você joga alguma coisa, meu amigo? Basquete? Você tem cara. Lucas, não vira essa mão fazendo esse Não gesto, faz de novo, não. Porque a gente pode tentar reproduzir aqui na TV. É melhor não. Lucas, melhor não. Melhor Você não não. joga nada, Lucas. Não vamos nem Eu reproduzir. gosto de você, Lucas. Ó, não vou. Atenção, senhores e senhoras. Não vou nem reproduzir aqui o que o Lucas Braga fez aqui. Não vou. Lamentável. Lamentável. Você está produzindo provas contra si próprio. Contra si não pode, próprio. isso aí é... Vereador, o presidente da Câmara vai estar convocando sessão extraordinária. O senhor entende que está valendo a pena essas sessões extraordinárias? E agora, inclusive, uma novidade, né? Teve sessão online. Então, na verdade, não ocorreu sessão online, né? Teve uma reunião online entre Aliás, os vereadores. reunião, verdade. Porque o regimento não prevê que as nossas sessões possam ser online. A sessão extraordinária marcada para quinta-feira é para justamente a gente discutir a proposta que surgiu na última sessão, da gente alterar o regimento da Câmara para poder permitir que as sessões sejam feitas online, para que a gente possa fazer o nosso trabalho normalmente. Porque não se trata só da nossa segurança e da segurança das pessoas, que eu falo segurança do ponto de vista de saúde, né? Das pessoas que querem frequentar as sessões da casa. Tem todos os funcionários da Câmara, tem as pessoas que nos encontram no meio da rua. Então, o momento agora de fato é de ser comedido, de fazer a quarentena, de ficar em casa. Então, a gente vai alterar o regimento agora na quinta-feira para as próximas sessões ocorrerem normalmente pelo sistema online, que é possível através de aplicativo. Deixa eu iniciar também mandando um forte abraço aos nossos internautas, a Maria José lá em Petrolina, o Messias, o Walter lá no São Domingos, a Dona Neuza. No decorrer do programa a gente vai falar de todos vocês que acompanham a nossa programação. Agora, esse benefício de R$600 que está sendo uma novidade para que as pessoas tenham aí o seu sustento, né? E está sendo discutido em todos os partidos, porque esse valor é considerado razoável ou pode-se aumentar, vereador Seminaldo? Então, na verdade, acho que é importante dizer que quando o presidente Bolsonaro mandou isso para a Câmara Federal, ele mandou com a proposta de R$200. R$200. Foi a proposta do presidente Bolsonaro, R$200. E aí os deputados alteraram a proposta e fechou num valor de R$600 para o trabalhador que esteja desempregado, para o autônomo, para a pessoa que é microempresária individual, para a mãe que também está desempregada e é chefe de família. Esse valor dobra, ele vai para R$1.200. Então, é óbvio que é um valor que poderia ser muito mais, mas a gente tem que lembrar que o presidente mandou com R$200 e alterou
para 600. Para você ter ideia, nos Estados Unidos, o presidente Trump, que é um ícone do liberalismo aí, que o presidente Bolsonaro gosta muito de seguir, apresentou uma proposta de $1.200 Meu Deus, muito diferença, para né? as pessoas ficarem em casa. Então, lá $1.200, aqui R$600. É pouco, mas a gente já garante um mínimo ali de subsistência para a pessoa que precisa. Gilberto Silva, meu querido, você é um empresário e, com verdade, deve estar preocupado com o que está acontecendo hoje. Muitos dos seus clientes não estão funcionando. E como é que você vê esse comportamento do presidente com esse valor de R$600? Olha, Geraldo, realmente o impacto financeiro após o coronavírus vai ser indimensionado. Existe muita empresa que está preocupada e com razão, principalmente os micros e os pequenos empreendedores. Eles não sabem o que vão fazer. A gente, inclusive, tem tentado conversar com alguns via WhatsApp. Os clientes que a gente tem, que tem um potencial maior, também estão muito preocupados porque eles estão tentando evitar a demissão. Porque a demissão, nós vimos numa recuperação financeira, nós vimos num sistema onde a gente estava diminuindo um pouco a fila do desemprego. A gente não consegue imaginar qual é o tamanho dessa fila depois do coronavírus. Sim. Então, existe aí uma grande movimentação empresarial para poder ter alternativas de vida no CNPJ após essa crise tremenda que estamos passando. Mas a gente precisa ter consciência e entender que o momento é o momento de ficar em casa, o momento é o momento de deixar a sua empresa fechada, porque antes de qualquer coisa precisamos preservar a vida. Não vai dar para fazer nada se morrer ou se pegar um coronavírus e passar principalmente para as pessoas mais velhas da família. Então a gente precisa ter essa mentalidade no momento. Não dá para poder dizer que está tudo bem porque não está. Tem muita gente morrendo em diversos países. Aqui no Brasil, o nosso número, dentro do universo que a gente está vendo aí na Europa, na Ásia, em outros países, é pequeno. E que Deus ajude que continue disso para menos. Mas a gente tem que se prevenir. O núcleo empresarial está muito preocupado. A gente já tem conversado bastante para promover ações, mas estamos de mãos atadas no momento. Ações só por WhatsApp. Eu vejo, inclusive, todos perguntando a questão das eleições este ano. A ministra Rosa Weber já deu um posicionamento quando disse não para alguns partidos querendo a prorrogação do prazo de filiação, que é dia 4 de abril, não é isso, vereador? Sim. Dia 4 de abril. Ela falou, não, é dia 4 e dia 4. O ministro Barroso, numa entrevista à revista Veja, falou a mesma coisa. Você acredita que o tema eleição, ele vai ficar no segundo plano? Mais ou menos. Eu acho que isso é uma coisa importante, inclusive, do internauta agora observar a parte política da história. Nós estamos vivendo uma pandemia, um processo muito crítico de saúde. Então, é provável que a eleição não mude, aconteça em outubro, pelo que eu tenho acompanhado sim. aí do STF, de alguns ministérios, algumas pessoas que cuidam especificamente disso, para não ficar sendo muito técnico e o nosso internauta ou quem está nos assistindo não entender. Não deve mudar, mas é um momento da gente poder aproveitar e ter um filtro em relação ao trabalho do seu vereador, do prefeito da sua cidade, de todas as pessoas que estão conduzindo essa pandemia, e entender que condução de pandemia é uma coisa, é responsabilidade de quem está à frente do processo da cidade, do estado, do país. Isso não pode ser usado de maneira nenhuma para poder trazer voto, para poder achar que, através da pandemia que está sendo feito um trabalho, se coloca em condição melhor para poder ser ou não votado. O processo de eleição, eu acredito que deve manter o mesmo, o vereador deve ter mais informações até que eu, mas acredito que deve manter em outubro e, na minha opinião, eu acho que tem que manter mesmo. A gente não pode esticar, porque a gente vai esticar um problema lá para frente que já estamos com outro problema gigantesco aqui. Sim. Então vai acabar embolando, as coisas precisam alterar. Agora, vereador Seminaldo, você é reconhecido no meio da classe política como um cara ponderado. Você é mineiro? Não. Sou filho de baiano. Filho baiano, né? E eu lembro da escolha para a presidência da Comissão de Justiça e Redação, isso há 4 anos atrás, na gestão do Eduardo Souto. A habilidade do Seminaldo em se articular e surpreender a todos com o nome dele
para presidir a principal comissão de justiça da casa, que é a Comissão de Justiça e Redação. Tudo passa por lá. Nada sem o aval desta Comissão de Justiça e Redação, não acontece nada. O projeto não vai para votação. Falei bobagem? Na verdade, a comissão é tudo isso que você disse mesmo, né? Agora, não é tanta questão de habilidade como Mas eu você não terminei a pergunta. Não terminei a pergunta. Eu queria saber do senhor se o ambiente dessa pandemia, ela vai prejudicar a classe política, vai ajudar aquele político que já tem uma plataforma pronta. Eu digo plataforma, é uma pessoa que está sempre ouvindo a população, não é um caronista. Como é que o senhor avalia o momento? Primeiro, Geraldo, eu não posso deixar de mencionar o assunto que vocês abordaram anteriormente, porque eu tenho uma opinião que é um pouco diferente, né? Fique à vontade. À vontade. Porque o que acontece? Sabe que eu sou advogado. Sim. E a eleição ela é toda vinculada a prazos legais. Né? Então, é óbvio que a eleição está distante, é só em outubro, mas, por exemplo, dia 4 de abril agora encerra o prazo para troca de partidos. Ontem eu estava conversando com o presidente de partido lá na Câmara, uma situação que eles estão passando, por exemplo. Tem pessoas que estão querendo se filiar ao partido dessa pessoa e não estão conseguindo se desfiliar do outro partido. Mas não precisa mais. Eles fazem uma comunicação para a Justiça Eleitoral, segundo o próprio. É uma realidade que eu desconheço, também, sinceramente. Porque é automático isso. Mas está fechado o cartório. Né? Aí, outra questão. Em maio agora, encerra o prazo das pessoas fazerem a transferência do título de eleitor. O cartório está fechado. Né? Então, quem transferiu o título de eleitor, transferiu. Quem não transferiu, o prazo é agora. Aí você fala, mas é só prorrogar esse prazo. Né? Só que quem determina que esse prazo é agora em maio é o calendário eleitoral que diz que a lista eleitoral de todos os aptos a votar tem que estar pronta até, se não me engano, 6 meses antes da eleição. Sim. Isso é cláusula que está na lei. Então, não dá tempo para você mudar. Além disso, né, diz que quem é pré-candidato tem o direito, né, de fazer reuniões nesse período, reunir as pessoas e falar da sua pré-candidatura. Nesse momento está proibido fazer qualquer tipo de reunião, porque as pessoas não têm que se proteger com relação ao coronavírus. Então, tenho certeza que lá na frente vai dar um imbróglio jurídico isso. Eu não sei se vai ser prorrogado os mandatos, né, para 2022, como tem gente falando. Mas eu tenho plena convicção de que em outubro não será feita a eleição. Está gravado. Aqui depois pode me cobrar. Óbvio que eu posso errar, mas do ponto de vista da legalidade, eu acho muito pouco provável. Se você pegar aí o Mandetta, que é o ministro da Saúde, ele tem dado declarações que o pico, a gente vai estar ali junho, julho, a gente está saindo do pico. Para você terminar julho e falar, agora galera, vamos fazer a eleição agosto, setembro e outubro sem os prazos, nenhum registro de candidatura, convenção partidária, eu acho muito pouco provável. Muito pouco provável. Não que seja impossível, mas muito pouco provável. Eu queria aproveitar que a gente está aqui nesse programa e com a sua presença e fazer para ti uma pergunta. Tirando a parte jurídica, a sua opinião pessoal. Tinha que ter. Você acha que tem que ter? Acho que tem que ter. Tem que ter. Tem que manter os prazos. Tem que manter. Eu também compartilho dessa opinião. E uma outra pergunta que eu ia fazer é o seguinte, em relação às transições que envolve o Tribunal Regional Eleitoral ou todo o trâmite, não pode ser feito pela internet? Cara, porque a internet está ativa. Sinceramente, eu tenho 42 anos de idade, né? E sou filiado a um único partido político desde os 17. Sim. Né? Então, esse negócio de trocar partido para lá e para cá, sinceramente, eu não tenho o conhecimento técnico disso, porque a única vez que me filiei foi uma vez só, não me desfiliei nunca mais e lá estou até hoje. Tem problemas que eu fiquei sabendo de domicílio eleitoral, um ano, né, que foi eles estavam comentando sobre isso também. Então tem gente que tem a questão do domicílio eleitoral, então uma série de coisas que tem que ser avaliadas. Eu sei que com o cartório eleitoral fechado, vários trâmites que poderiam ser feitos não são.
Isso Mas o atrapalha. domicílio eleitoral, desculpa, olha. só para finalizar aqui a pergunta, o domicílio eleitoral é de 1 ano, não é isso, vereador? Eu não sei se eles transferiram isso para... Tenho quase certeza que transferiram isso para março também. Para março também? É. É porque se for de 1 ano, ele antecede o problema inicial da pandemia. Mas acho que tá para março também. Eu- Sinceramente, esse Sim. eu tenho que buscar. Olha só, todas essas informações são importantes para você em casa. Agora vamos pontuar algumas coisas que eu ouvi aqui do vereador Seminal, um advogado, conhece da matéria, preside a Comissão de Justiça e Redação, conhece da área eleitoral. Agora, na prática, qual é a minha preocupação? Eu queria discutir com você em casa e jogar isso aqui na bancada. Vamos lá. Já houve uma alteração no quesito declaração de imposto de renda. Foi alterado o prazo da entrega da declaração de imposto de renda. Isso é uma brecha. Tudo bem? Tudo bem. Aí eu volto e vou no Tribunal Superior Eleitoral, onde a ministra Rosa Weber disse não a vários partidos que foram até ela com o mesmo argumento da pandemia, para tentar prorrogar o prazo do dia 4 de abril. Ela falou não. Ela falou não. Na edição da revista Veja, que eu sou assinante, desta semana, o senhor também deve ler, tem lá uma matéria com o ministro Barroso dizendo que não existe possibilidade de adiamento. Mas muitos líderes no Congresso Nacional já se prontificaram em pegar parte do fundo partidário para doar para a campanha do vírus, do coronavírus. Então vocês percebem que não é fácil para ninguém tomar uma decisão a essa altura, vereador. Ou seja, de um lado você vê aqui o tribunal falando não, mas você vê os líderes preocupados, aí eu vejo uma boa ação, né? Pegar o dinheiro do fundo partidário e falar assim, ó, Sim. vamos colocar esses recursos nesta pandemia. Vocês percebem que é uma situação difícil para alguém tomar uma decisão? Primeiro, a gente tem que ponderar o seguinte, o Supremo Tribunal Federal está correto quando se manifesta desse jeito, porque o Supremo ele é o guardião da lei, né? Então, se a lei está escrito que o prazo é 4, né? O Supremo não tem, inclusive, condições dele, Supremo, alterar a lei, coisa nenhuma. Quem altera a lei é a Câmara dos Deputados. O que eles estão dizendo? Falaram, nós, Supremo, não vamos se meter com isso, o prazo é esse aí. Então, vocês, Congresso, se quiserem, façam a alteração da lei. Então, que o Supremo está tirando do colo dele a responsabilidade e jogando para o Congresso Nacional. Eu acho que o pessoal vai esticar ao máximo a corda, ver a extensão do dano desse coronavírus no Brasil, porque, ao contrário do que foi comentado aqui, os nossos números eles são muito preocupantes, né? Porque se você compara, por exemplo, o Brasil com os Estados Unidos, quando ambos completaram 30 dias desde o descobrimento do primeiro caso, transcorreu 30 dias. Você coloca uma fotografia dos Estados Unidos e do Brasil, nos Estados Unidos tinham morrido 15 pessoas em 30 dias. No Brasil tinha morrido 100 e lá vai pedrada, né? Então, é uma doença que ela passa de uma pessoa para outra em progressão geométrica. Uma pessoa contamina 4. Uma contamina 4, essas 4, cada 4 contaminam mais 4, e 16, e vai indo, né? A gente está muito no começo ainda. Os números são colocados de pessoas infectadas, quando a imprensa divulga números de 15 dias atrás. Na melhor das hipóteses, inclusive, porque um exame demora, em média, 15 dias para ficar pronto. Em média, 15 dias. Então, por falar, confirmou hoje, temos, sei lá, 2.000 casos, né? Está se referindo a uma fotografia de 15 dias para trás. Todos esses 15 dias que passaram, a gente só vai ver 15 dias após. Então, o cenário é muito pior. É muito pior do que está sendo colocado. Pior do que isso. Estamos falando agora do tal do teste rápido, que vão fazer, inclusive, Guarulhos. Vai começar agora nessa semana. Esse teste rápido, se você faz o teste e você está no início da doença, né, ele dá um falso negativo. E aí você sai todo pimpão, dizendo, olha, eu não tenho. Vai para casa, abraça o vô, abraça a avó, abraça a mãe, abraça o pai, só que você estava naquela janela que o exame não pega. Então, assim, eu vejo com muita preocupação o que está acontecendo. Acho que eleição é um negócio que tem que deixar para depois. Se tiver, muito que bem. Se não tiver, essa não é a importância para o povo agora, não. Isso. Eu concordo com você. Qual é o seu ponto de vista, Gilberto?
Eu acho que, como o vereador pontuou inicialmente, juridicamente ainda se vai falar muito sobre isso. Sim. Porque vai abrir brechas, claro, no contexto que você colocou em relação ao imposto de renda, eu acho que realmente não faz parte, porque é um outro âmbito, é uma outra observação. O contexto político em si vai abrir brechas para discussão e vai favorecer o acordo como sempre foi feito. O melhor acordo que seja bom para todos é o que vai favorecer. Porque o coronavírus em si, ele está com os índices. O vereador consegue me dizer quantas pessoas já tem constatada com morte aqui em Guarulhos? Então, até agora reconhecido tem 4, mas hoje deve confirmar mais 11. Né? Então a gente... Ontem o Zé Mário tem falado 11, ia chegar nos 11. Não, já existem 4 e tem 11 e já existem 11 suspeitíssimos que eles assim só estão esperando a confirmação para se juntar aos 4. Que foram falecimentos por coronavírus. Muito provavelmente a gente vai chegar em 15 casos já no dia de hoje, que não é pouca coisa. Não, um caso já seria bastante. Eu acho que Guarulhos, o governo federal demorou muito para fechar as portas do aeroporto, né? A demora de assim, ó, não vai entrar ninguém. Lá nos Estados Unidos, quando fechou. Geraldo, tem um dado muito importante de uma matéria de um jornal que tem lá, coloca, estampa lá tudo que aconteceu no carnaval durante um período, faz alguns chamados para continuação. Lá no cantinho, no rodapé direito, bem pequenininho, está se falando que teve o primeiro caso de coronavírus no Brasil. Bem lá, antes de começar os desfiles de carnaval. Eu depois, inclusive, vou até te mandar essa imagem. E naquele momento, eu vou te falar uma coisa que é realmente muito crítico de você analisar friamente, sabe? Não dá, você acaba analisando com o coração. Naquele momento, já tinha conhecimento do coronavírus no Brasil. Olha só, isso que você está falando... Esse número que o vereador está falando pode ser muito maior, mas muito maior, porque a gente não sabe o que aconteceu. Então se protegeu ali uma série de circunstâncias em relação a lucros, a publicidade, a planejamento de carnaval, a isso, aquilo, e não se observou um mal que estava já ali guardadinho. O governo federal errou, na minha opinião, respeito quem pensa diferente. Também respeito. Olha só, eu sou governo federal, eu tenho informações privilegiadíssimas. Tudo que vai acontecer no país, o governo federal sabe em primeira mão. Com serviço de informação de todo jeito, o governo federal não é surpreendido com informação. Muito bem. Onde estava o ministro do Turismo, assim, presidente? Vamos fechar as portas. Não vai ter carnaval. Onde estavam os governos dos estados? Onde o carnaval, Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Recife... Não, mas aqui são esses polos onde as festas, o turismo bomba. Você tem Recife, Salvador, você tem Rio e São Paulo. Esses governadores poderiam chegar para o presidente, ô presidente, ó, vai ter festa não. Porque é muito fácil, depois que o carro está quebrado, você fala assim, ó, bem que eu falei que esse carro não prestava, né, vereador? Eu acho que talvez eu tenha uma opinião um pouco divergente. Por favor, por isso que é o debate. Até então, eu acredito nos veículos oficiais de comunicação, né, nos órgãos oficiais e nos veículos reconhecidos como os grandes portais. Até o final do carnaval não havia nenhum caso confirmado de Covid no Brasil, ainda que pudesse existir, eu até concordo contigo. Mas essa matéria que eu estou dizendo para você, ela antecede o primeiro dia de desfile. Então, até gostaria que você, se pudesse, mandasse, porque claro. assim, eu não vi isso em nenhum portal de confiança, sinceramente, né? E o que tem muito o pessoal poderia ter cancelado o carnaval. O primeiro caso que se confirmou no Brasil foi logo após o carnaval. Então eu acredito que a gente às vezes a gente discute muitas vezes o acessório e não discute o principal. O Brasil é um país que recebe gente do mundo inteiro. Tem comércio com o mundo todo. Eu tenho um comércio também, a gente faz um pouco de importação da China e muita gente faz isso também. Então não dá para você falar, a gente vai se fechar, isso não vai chegar aqui. Não tem como, ia chegar. Não, que ia chegar, isso aqui, é fato, não né? tinha como evitar. E agora eu quero que você entenda o seguinte, eu não estou, eu respeito a sua opinião, a gente está debatendo aqui, eu respeito, esse dado eu quero te mandar, mas se a gente parar para analisar, eu estou te dizendo que foi uma semana antes do carnaval, não foi isso ali, beirando o primeiro desfile. Se nós imaginarmos que, o senhor mesmo me disse agora, que
tem efeitos que demoram 15 dias para poder o vírus se mostrar eficiente na pessoa, da primeira semana para 2 semanas para frente, quando explodiu a bomba, de fato, são 15 dias depois do carnaval. Então, você está partindo da premissa que esse dado que você está falando é verdadeiro. Não, né? eu estou partindo da premissa que demora 15 dias para Sim. poder mostrar o contágio. Mas você está dizendo que esse primeiro caso ele existiu. Eu questiono esse primeiro caso antes do carnaval. Por isso que eu quero ver qual é a fonte que você diz que tem isso, sinceramente. Né? Não, mas então, tudo bem, isso eu vou te passar, mas vamos deixar um pouquinho a questão da fonte de lado. Vamos pensar no primeiro caso que teve no Brasil. O senhor se recorda qual foi? Foi na quarta, quinta-feira depois do carnaval. Depois do carnaval, correto? Isso. Então o senhor concorda comigo que quarta, quinta-feira depois do carnaval é menos do que 15 dias? Sem dúvida. Então se A pessoa demora não tá 15 infectada. dias para o vírus poder se mostrar eficiente na pessoa, pode ter contagiado no carnaval ou até antes, não é verdade? Sem dúvida, sem dúvida. Mas Aí nós não precisamos nem da matéria para confirmar isso. Não, eu preciso da matéria para ver que você está dizendo que Não, a já tinha matéria eu vou te confirmação antes do desfile. Eu, sinceramente, Ó, eu estou vendo aqui no G1, eu coloquei o primeiro caso pós-carnaval, o primeiro caso registrado aqui no G1, Sim. fala no dia, no dia 26, completaria um mês do primeiro caso foi dia 26 de de fevereiro. 26 de fevereiro. fevereiro. Então, o primeiro caso registrado, ou seja, aqui... É a mesma fonte. Não, É o carnaval aí. É carnaval. Eu tenho um dado um Fevereiro. pouquinho... Agora, nós temos um problema no Brasil de vigilância sanitária, nós temos estados do Brasil que aí não vamos agora detalhar, onde os cuidados com a questão da saúde não é muito boa. Mas vejamos, essa discussão é pertinente porque é um alerta, nós estamos discutindo tudo isso É para gerar um alerta. para gerar um alerta para você não se acomodar. Porque eu entendo que toda essa discussão tem um ponto em comum. Alertar você a tomar cuidado com os fake news. A não dizer que vou para a rua, fique em casa. Se preserve. Porque a Organização Mundial de Saúde está dizendo o quê, vereador? Que agora em abril a curva é perigosa. Sem dúvida. E o principal problema, Geraldo, é que o que as pessoas às vezes confundem? Falam, tá ficando em casa não é porque esse vírus ele vai acabar e tal. Esse vírus, a gente vai ter que conviver com ele muito provavelmente pro resto da vida. Agora, o problema é que se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo, que é o que está acontecendo, o sistema de saúde ele não consegue absorver todas essas pessoas. Não tem leito hospitalar, não tem UTI, não tem respirador para todo mundo, como tem acontecido na Itália. Se você comparar a economia da Itália, a economia do Brasil, por exemplo, os caras estão na Europa, estão anos-luz na nossa frente. E lá o médico está tendo que escolher quem vive e quem morre. Né? Você vai ter respirador, você não vai ter respirador. Por quê? Porque lá em Milão, né, lá no norte da Itália, onde a coisa pegou mais feio lá e tal, os governantes, o prefeito de Milão chegou a fazer campanha que Milão não pode parar. Igual esse responsável da presidência da República tem feito da mesma maneira. E a conta, em Milão, até o último dado que eu tinha visto, tinha 4 mil infectados somente em Milão. Então, acho que a gente tem que ter juízo. O momento agora de realmente se recolher, ficar em casa. É sério pra caramba isso, porque talvez as pessoas só vão perceber a gravidade. O brasileiro é muito brincalhão, Adriano. Sim. Né? Leva tudo na brincadeira. brincadeira e tal. Só vai perceber a gravidade e vai começar a morrer o vizinho, o tio, a avó, aí talvez seja tarde demais. Eu vou fazer um intervalo para a gente tomar um gole d'água aqui. Já voltamos com esse debate inteligente, conversando com o vereador Seminaldo, presidente da Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal de Guarulhos, e com o empresário da agência Quality, o Gilberto Silva. Voltamos em 2 minutos. Grupo Lumar, soluções integradas na prestação de serviços especializados. Tradição e tecnologia em segurança e terceirização. Portaria, controle de acesso, manutenção predial, limpeza e conservação, vigilância patrimonial, escolta armada, segurança pessoal, facilities de recepção, qualidade, credibilidade e transparência a serviço de você e da sua empresa. Entre em contato e solicite uma cotação. Acesse grupolumar.com.br. Encontrar By Hawk, a loja da moda masculina, aberta de segunda a sábado, sempre com as melhores ofertas. Venha conhecer By Hawk. Aceita cartões de crédito. By Hawk,
a sua loja da moda masculina em Guarulhos. As melhores condições. Venha conhecer a By Hawk. Com 11 anos, meu passatempo favorito era brincar na rua de casa. Toda a vizinhança sabia quem eu era. O que ninguém sabia era que eu ficava até tarde na rua porque eu não queria voltar pra casa. Eu tinha medo de ficar sozinho com ele. Se eu entrasse no quarto, eu sabia que eu não podia mais sair. Tinha que ficar na cama, onde o espaço era pequeno e apertado demais para 2 pessoas. Onde o escuro dava medo. Onde o abuso me sufocava. A violência sexual que aconteceu com a Bruna acontece todos os dias, marcando crianças e adolescentes pelo resto da vida. Uma vida livre de abusos. Isso são direitos humanos. Denuncie. Não silencie. Direitos humanos são para todos. Disque 100. Ministério dos Direitos Humanos. Governo Federal. Estamos de volta com o debate ao vivo na tela da TV Guarulhos, ao vivo e a cores. Obrigado você, internauta, que está falando comigo. E você vai perceber aí, quando não dá para passar o nome, o que eu faço? Você está falando comigo, e aí eu, no meu WhatsApp eu vou lá no Facebook, põe o Facebook do Geraldo Júnior, depois aí tá Grande Lucas Braga. Aí no Facebook eu estou dando boa noite para todo mundo. Não dá, o espaço é... E aí se eu for falar o nome de alguém e falo... Então eu vou fazer uma relação da semana inteira e cada dia da semana eu falo o nome de vocês. Tá combinado? Agora, vereador Seminaldo, algo que me chama a atenção, numa eleição que talvez não aconteça, por que muitas pessoas... O senhor tem amigos, né? Alguns. Alguns? Boa. Eu também tenho alguns. Né? Esse cara aqui é um desses, inclusive meu amigo. Nós temos alguns também. Quando chega a eleição, no ano eleitoral, é comum você se deparar com situações, por exemplo, olha, vereador, eu vou sair candidato, mas gostaria que o senhor não ficasse com raiva de mim. Você passa o ano inteiro investindo no cidadão, aí se surpreende que ele vai sair candidato na sua área, no seu espaço onde você tem um trabalho. Isso é talvez uma pequena trairagem. Agora, traição na política é comum? Geraldo, a palavra traição ela é pesada, complicada, né? Porque política as pessoas defendem muitas vezes os seus próprios interesses, que num determinado momento da vida os interesses daquela pessoa foi comum aos seus e depois passou alguma coisa e passou a ser divergente. Eu na política real é que fiz poucos amigos, mas os poucos que eu fiz eu preservo, né? E respeito muito. Aliás, mandar um abraço ao vereador Lamé, que é um grande amigo pessoal que eu fiz nessa caminhada. Mas eu não me importo muito com isso não. Acho que a pessoa tem que fazer o trabalho dela e no final das contas o eleitor ele é muito justo. Você nunca vai me ver aqui, nem nos bastidores, com aquela história de que o eleitor ele é ingrato, o eleitor ele me traiu, não sei o que, nada, né? Acho que as eleições elas são um retrato fiel daquilo que você fez ou faz. Então, no caso da gente que já é parlamentar, quando chega na eleição, você tem o seu mandato avaliado. Se você fez um bom mandato e você disputar a eleição, você tem um novo mandato concedido pelo povo. Se você não fez um bom mandato, o povo não te dá outro e pronto, e acabou. Então eu não creio nessa história da trairagem, não. E só para não deixar passar, fazer justiça aqui, isso. Eu não sou presidente da Comissão de Constituição e Justiça, é o vereador João Darcy, meu amigo, né, corintiano, presidente da CCJ, que está lá junto comigo. E aliás, o doutor João Darcy, já vou convidar ao vivo para que o senhor encontre um espaço na agenda para vir aqui debater comigo, hein? Grande político. Gilberto Silva, hoje você acha que a eleição ela está vinculada ao comércio nesse quesito da pandemia? Não. Não? Não acho não.
Não acho, porque a pandemia nós estamos há alguns dias e, como o vereador citou, é um trabalho que ele precede um tempo, né? Então não se pode condenar ou aprovar um trabalho por dias. Na verdade, hoje o que me espanta muito é a gente ter ações grandes aí em todo o estado, de hospitais que estão surgindo com 5, com 10, com 12 dias, e isso não ter acontecido durante todo esse período anterior, né? Porque se tinha esse potencial todo, por que tem tanta creche, por que tem tanto hospital, por que tem tanto lugar que está precisando de assistência e saúde que não foi feito nada até esse período, né? Isso que me espanta um pouco. Mas dizer para ti que isso vai abalar alguma coisa em relação à pandemia na eleição, não. E eu diverjo, me permita aí divergir do vereador. Eu acredito que existe traição, sim, porque às vezes a pessoa está ali com você o tempo todo, ela molda o jeito de ser exatamente como o seu e vai vender aquela história para pessoas, às vezes as mesmas pessoas que também estão contigo. Então isso eu não faço e não aprovo, tá? Agora, blefes e cartadas e aquilo é normal de qualquer tipo de ação política. Isso acontece até porque as pessoas querem entender, né, na jogada, qual é o melhor lugar, qual é o melhor caminho. Existem casos, por exemplo, quando o vereador que está no mesmo partido desde que começou. Mas hoje não é a realidade do país. É uma roda que gira o tempo todo. Existe hoje, você consegue observar num quadro político, que eu acho particularmente, opinião própria, pessoal, tá? Eu acho uma vergonha você olhar lá o vereador sem partido. Pô, o cara tá lá o tempo todo e de repente ele ganha, ou ele vai para um lado, ou vai para o outro, sem partido. Sem partido, e aí você reclama de quem? Claro, quando ele é expulso porque alguma coisa interna aconteceu. Não dá pra gente julgar, porque a característica do que ocorreu cabe só a quem tá. Mas motivo deve ter tido. Ou divergência. Não dá para eu poder dizer, porque o cara foi expulso porque ele é muito ruim, ou ele foi injusto, ou ele foi traidor. Existe todo um contexto lá, que se a gente for aqui julgar só por esse fato, a gente vai estar sendo injusto, tá? E também quero mandar um abraço para o João Darcy, que é um grande político da cidade. Tem esse defeito do time, mas a gente supera, a gente entende isso, porque não vai denegrir ele nisso. Tem esse defeito. E também para o Gilvan, que é um grande amigo, você sabe disso. Grande amigo, Gilvan Passos. Tem uma amizade aí de mais de 20 anos e gosto muito e respeito. Você sabe que o único clube que as pessoas... a gente recebe todo mundo de braços abertos? É o Santos. Porque a gente ganhou tudo, né? Tudo. Ganhou tudo. Então você tem lá o rei do futebol. Você quer uma referência melhor? Que nunca se envolveu com nada de errado, como Maradona, como tantos outros aí. E aí, você já ganhou tudo. Isso é importante, porque uma vez eu... Qual é o seu time mesmo? O meu time, na verdade, eu não tenho time. Na verdade, eu tenho uma nação que é verde. Mas aí é assim... O seu time, vereador? Sou corintiano, claro. Corintiano. Ninguém é perfeito. Ninguém não, é perfeito. Tem. É por isso que o programa é debate. Nós temos o operador que é corintiano. O vereador tradicional da cidade é uma pessoa que faz bastante pela cidade também, mas tem seu defeito. A gente tem que esperar como o vereador João Darcy. Gente, agora, eu queria perguntar para você em casa, quais os critérios da escolha do seu candidato? Você escolhe pelo partido ou pelo caráter, ou pela formação? Eu vou aproveitar essa pergunta para o senhor. Pergunta fácil. Mais fácil que o exame da ordem. Esse é complicado, viu? Esse é complicado. Segundo o Dr. Ferrari, não é nada fácil. Esse daí, quando eu prestei para ser a bala de prata, ou eu prestava e passava, não sei se eu conseguiria passar, não, porque eu passei no primeiro e era aquele. Eu fui no terceiro, foi complicado. Não, eu só tinha tempo, porque já vi logo campanhas, quando eu me programei, fechei em dezembro, que era assim o mês que eu tinha para estudar, ficava estudei todos os dias de dezembro, inclusive no Natal, Ano Novo, que a prova era em janeiro. E aí passei ali, deu certo. Com relação à pergunta que você fez, eu acredito até pela minha eleição de 2016, naquele momento talvez o PT estivesse no pior momento da sua história. Tinha tido ali o impeachment da presidenta, o governo municipal na época do prefeito Almeida, um desastre. Então você ia na casa das pessoas para dialogar, era a luz que estava apagada na rua, o buraco na rua que estava enorme, um mato mais alto do que 2 metros de altura. Então, naquele momento, eu tenho certeza que o que ajudou bastante foi o fato do reconhecimento que as pessoas tinham do trabalho que eu realizava, né? E pouco tempo depois, a coisa acabou se mostrando que você ter posição, Geraldo, não parecer biruta de aeroporto, é bom, porque ali eu sofri, né? Muita gente fala, não vou votar para o teu partido. Não. Beleza, eu respeito a opinião. Graças a Deus fui reeleito e praticamente dobrei a minha votação em relação a 2012. Agora, né, 4 anos depois,
a história rende as pessoas, né? Então, eu me mantenho como sempre mantive, acreditando naquilo que eu sempre acreditei, e muita gente que brigou comigo em rede social, defendendo esse doido que está na presidência da República, né? Agora começa a colocar a mão na consciência, agora meio que virou moda falar mal dele, né? Eu simplesmente não falo, tento não falar, mas eu acredito que você ter coerência na vida é a melhor coisa, né? Coerência. Você concorda com a opinião do vereador? Então, a questão do filtro, né, para você escolher o seu candidato, ela precisa ser mais apurada do que um momento ou uma postagem. Né? Isso a gente precisa ter a consciência de que você precisa acompanhar o trabalho, o que a pessoa pensa da cidade, o que é feito. Você mesmo sabe disso, que em razão do coronavírus, nós cancelamos um evento bom que nós teríamos nas cidades para discutir políticas públicas, que era o Fórum de Políticas Públicas, no qual já tínhamos todos os convidados confirmados, inclusive o Eloy do partido do vereador, no qual o Samuel, um grande abraço Samuel Vasconcelos, que é uma pessoa do bem, uma pessoa bacana, que me recebeu bem, aceitaram o convite, e a gente acabou não tendo esse evento. Seria uma grande oportunidade de você conhecer a esfera mais ampla, que é o prefeito, né, o candidato a prefeito. Porém, falando também da parte de vereador, você precisa, na verdade, entender um pouquinho mais do seu vereador. Você não pode votar por qualquer tipo de estímulo que não seja se ele realmente vai te representar bem ou não. Porque o que acontece muito, o vereador sabe disso, em alguns casos, não vamos generalizar, depois que a pessoa elege, você perde, o WhatsApp não é mais o mesmo, o contato mudou, o lugar, não dá mais para atender, e isso não é uma coisa que para a sociedade é bom. Eu acho que se você tiver esse filtro, se conseguir entender que para poder escolher o seu vereador, você precisa pesquisar um pouco mais sobre ele e não só agir sobre impulso ou algumas outras coisas mais que a gente não cabe ficar citando aqui, que eu acho que é a gente entrar num detalhamento onde o assunto ia render mais do que a gente tenta o programa aqui. Eu acho que é o caminho de você ter uma administração boa dentro da sua cidade, na qual a gente possa crescer. Porque hoje a cidade de Guarulhos tem condição de crescer, mas precisa um pouco mais. Deixa eu mandar um abraço para o aniversário do dia, meu amigo Edson Luiz, aluno Godoy, um forte abraço. Ao Santista Pedrão, né, que foi gerente do SAAI, o Haroldo, a Adriana Gonçalves Ribeiro, o Paulo Ricardo, o meu amigo Daniel Viso, a Valdirene Rodrigues, e o C9 Narrador Esportivo está sempre acompanhando o debate Guarulhos. Agora, é evidente que você percebe em casa, se aqui fosse um grande ginásio, eu ia convidar todo mundo para debater, porque é um assunto pertinente, é um assunto que não dá para esquecer. Você deve conversar em casa com a tua esposa, com seus filhos, com a sua namorada, com o seu namorado, porque é o futuro. Não tem como você se esquivar e falar, não é problema meu. Né? Então, é importante discutir eleição, porque quando você transfere responsabilidade, atenção comigo, quando você transfere responsabilidade, dizendo que eleições é um problema do seu pai e da sua mãe, vem cá, por que do seu pai e da sua mãe? Você não trabalha? Você não tem responsabilidade? Vereador Seminaldo, o senhor já encontrou pessoas ou ouviu dizer que política não se discute em casa? Na minha casa, eu nasci numa família extremamente política, né? Então meu pai é um dos fundadores do partido, cresci vendo aquilo, em vez de ele me levar para o Parque da Mônica, ele me levar para a reunião de plenária. Então, eu cresci ali, né? No grupo de WhatsApp da minha família não tem receita de bolo, é política o tempo todo. Então eu não sou parâmetro para isso, né? Mas eu me lembro até algum tempo atrás, não muito distante, quando as pessoas iam falar sobre política na internet, ou em especial no Facebook, tinham pessoas, Facebook não é lugar de falar de política, cansei de ver isso. Né? Hoje mudou. Hoje em dia, todo mundo tem uma opinião sobre tudo, e sobre política, então, nossa senhora. Né? Eu acho bom, né? Acho que é importante as pessoas debaterem política como debate qualquer outro assunto na sua vida, porque a política ela está em tudo, no preço do arroz, no preço do feijão, na tarifa do ônibus, no buraco da rua, enfim, as pessoas tomaram consciência disso. Eu acho isso importante. Qual é a sua opinião? As pessoas hoje em casa, é comum você discutir política em casa? Você discute normal. Em casa? Sim, com certeza.
Hoje as pessoas estão mais politizadas, né? Mais interessadas no que vai acontecer no seu país, na sua cidade, no seu estado. E eu acho isso muito pertinente. Antes de mais nada, eu quero deixar bem claro, não sou candidato a nada. Tá? Não vou ser candidato a vereador nem esse ano, não tenho uma ambição política no momento, não vou ser candidato. Você é empresário de comunicação. Na verdade, a minha intenção é ver minha cidade bem. Então, quando a gente debate alguns casos, a gente debate para poder encontrar saídas e soluções para que fique tudo bem. Né? O meu núcleo é o núcleo empresarial, que é o núcleo que eu mais circulo, e também no núcleo político tenho muita amizade, você sabe disso, com muitos vereadores, enfim. A intenção é debater soluções hábeis e rápidas, primeiro para a gente poder entender como que vai ser depois da crise. Né? A gente começa, porque assim, o pessoal tá todo mundo em isolamento, mas o cérebro não está isolado, né? A gente pode começar a exercitar algumas ações para poder já ter isso pronto para depois. Quanto tempo vai durar, hoje a gente não consegue dizer. Mas independente do tempo que durar, depois dele você tem que ter uma ação. Então é bom se planejar. Agora, discutir política, não só na família, como na escola, como na universidade, como nos grupos, é importante até para você entender melhor que o cenário do mundo, do país que você vive, e fazer e determinar projetos e ações, né? Porque a política, como o vereador citou, eu acho isso também, ela está em tudo que a gente circula dia a dia. Você sabe que eu fiz essa pergunta para os nossos convidados? Eu acho desnecessário, e respeito aqui os convidados, é você chegar nas redes sociais, você que é candidato, e começar a falar de A, B, C, D. Eu acho uma incapacidade muito grande. Eu vou respeitar a opinião dos nossos convidados. Você sabe com que eu comparo esse tipo de pessoas, né, que fica agredindo todo mundo, que ele é o dono da razão? Aquele cara que é o Superman da casa, que agride a mulher. Ele é um covarde. Né? É um covarde. Por que você quer falar mal de alguém? Chega aqui, eu não gosto de você, por isso. Tá bom, então você, tudo bem. Frente a frente. Nem todo mundo coisa de homem. Agora, você ficar usando as redes sociais para falar mal, eu acho de uma incompetência. Eu queria ouvir vocês, essa é a minha opinião, e respeito a opinião da bancada. Vereador Seminal. Eu costumo dizer que rede social, Geraldo, ela dá voz para aquele cara que antigamente ficava no boteco falando, e ele falava ali para 3, 4 pessoas que estavam com ele no boteco e se restringia àquilo. Agora, às vezes, a mesma bobagem que ele falaria naquele boteco para 3, 4 pessoas, ele escreve e coloca lá na rede social. Como o Facebook ele tem um padrão de algoritmos que ele aproxima pessoas que falam basicamente a mesma coisa, então quando ele fala uma bobagem, ele junta mais um monte de bobo para falar a mesma coisa junto com eles. O que eu estou falando é real. Você pode usar faça no seu Facebook, escreva viagem, né? Vai aparecer um monte de gente dialogando com você, pessoas que já escreveram viagem no Facebook delas, que dialogam com o tema. Então, quanto mais odienta a pessoa quanto mais maldosa ela junta no entorno dela somente gente daquele jeito. Basta você ver com uma postagem odienta, embaixo, ver um monte de odiento também colocando ódio para todo lado. Então, eu na minha página, algumas palavras eu não escrevo, porque eu já conhecendo isso, eu sei que eu aproximo a gente que eu não quero que aproxime. E desejo sorte aí para quem está fazendo isso, de ficar falando dos outros na internet, mas o caminho não é esse. Tenho certeza que já perderam com isso, vão perder muito mais. Gilberto Silva. Eu acho que a internet pode ser, né, as redes sociais podem ser melhor utilizadas. Eu acho que você ter uma ferramenta de tão potencial e utilizar ela de forma ruim, você não está utilizando o que a tecnologia está te entregando. Né? Eu acho que a questão do engajamento, que é essa parte que o vereador toca, é a questão do engajamento que liga logaritmos, uma série de questões. Ele existe lá, mas também existe as pessoas que estão lá procurando o que falar, entendeu? Nós não podemos desprezar as redes sociais que elegeu o presidente da República. Sim. Né? Não dá para tirar esse contexto. Ele foi eleito basicamente dentro das redes sociais. Então ela tem esse poder. Mas em certos casos a gente tem que entender que ela é mal utilizada. Falar mal da pessoa na rede social é a mesma pessoa, e aí eu tenho que concordar com você em gênero, número e grau. É aquele covarde que não tem coragem de ir até a pessoa para falar. Ou aquela pessoa que não tem nada para fazer da vida e está perdendo seu tempo digitando coisas ruins. Na pandemia, isso tem se aflorado de uma forma muito preocupante. Sim. Porque vocês vê na rede social muito mais ataques, muito mais desgraças, muito mais palavras ruins do que ações positivas para poder formar um conjunto e buscar uma melhora.
na qual poderia ser usado de uma maneira melhor essa ferramenta. Eu acho que a ferramenta é boa, ruim é quem usa ela mal. Por favor, fica à vontade. Aqui, não tenho problema de fazer uma propaganda, até porque é uma grande rede. Publiquei hoje no meu Facebook, pouco antes de vir para cá, a ação do Magazine Luiza, né? Sim, que fantástico. Fez o seguinte: ao invés de demitir igual o dono da Van estava propondo, ela falou assim: vou doar 10 milhões de reais para o combate ao coronavírus, mas não vou fazer só isso, não vou fechar todas as minhas lojas antes de todo mundo. O Magazine Luiza fechou, e hoje eles publicaram, estão aumentando o valor do auxílio creche dos funcionários dele de R$250 para R$500. Eu peguei e publiquei na minha rede social. Vê lá se tem comentário odiento em cima disso daí. Não tem. Quando você passa alguma coisa que é positiva, que é bom e tal, você só traz gente boa para você. Então, na minha rede social, cara, com uma coisa ou outra, né, o ódio ali não impera. Sabe que eu fiz esse debate? Deixa eu mandar um abraço para Lu Souza, o Reinaldo Júnior, brother, e filho do doutor Reinaldo Rinaldi, grande advogado da cidade de Guarulhos, o Celso Gonçalves, o Ricardo Meirelles. Sabe que eu fiz esse debate, senhores? Porque em casa é o momento agora, você tem a oportunidade, como está todo mundo em casa, discutir com a família esse filtro, vereadores. Filho, vem cá, esposa, você está aqui. Olha, de que maneira vamos escolher o nosso candidato? Esse rapaz aqui só fala mal, essa mulher... Vamos filtrar. Porque eu acho que é inadmissível eu querer ter audiência falando mal do meu concorrente. Não vou. Tenho dito aqui para a direção dessa emissora, a minha preocupação é com a qualidade do meu público. Se eu tiver 1.000 pessoas, essas 1.000 pessoas sejam formadores de opinião. Com todo respeito. Eu não estou preocupado com a quantidade, com a qualidade. Porque a partir do momento que eu respeito o meu concorrente, eu vou ter o respeito dele, Gilberto Silva. Sem dúvida. E na política, a mesma coisa. Eu não encontro aqui na minha memória, nesse HD do dinossauro aqui, algum político que sobreviveu falando mal o tempo inteiro da concorrência. Não vai sobreviver. E aproveitando aí essa deixa que você deu em relação aos abraços, quero mandar um abraço também do Dr. Ferrari, né, Eduardo Ferrari, nosso presidente, Abner, toda a coordenação da OAB lá, que tem uma parceria muito boa com a gente, e tem se colocado aí, redes sociais, tem se colocado de uma maneira muito boa dentro das redes sociais. Sim. Tem apoiado, tem observado as circunstâncias que o coronavírus pode trazer, e mesmo assim teve críticas aí, recentes, né? De um outro órgão da imprensa. Então, a gente precisa observar realmente de não ficar disseminando mal. A gente tem muita coisa para fazer. Você acha que nós estamos ainda com um problema de gente falando mal na internet sobre política? Deixa começar as eleições. Aí você acha que é só a população que vai falar? Deixa candidato com candidato se atacar lá, eu volto aqui no seu programa e te pergunto, e aí? Só eles mesmo? Doutora Bruna, obrigado pela audiência. A Cláudia Scadione, obrigado pela audiência. Valdirene, beijo grande. Vereador, nós estamos indo para o final do programa e é evidente que eu tenho quase que certeza que o seu planejamento de campanha já está pronto, independentemente se vai ter ou não eleição. Verdade isso? Você demonstra ser um cara organizado. Na verdade, o nosso planejamento é muito simples, né, Geraldo? Não existe grandes planejamentos. Como a gente passa o mandato inteiro fazendo o trabalho, chega nesse período de pré-campanha e campanha, a gente basicamente vai atrás das pessoas que já conheceram, que participam do nosso trabalho de alguma maneira. Então você pega o meu espaço cultural do Jardim Vila Galvão, tem uma média de 1.600 e 1.700 pessoas mês que passam lá. O Espaço Saúde no Parque Santo Antônio tem uma média de 600 pessoas mês que passam lá. O Espaço no Lenise tem uma média de 400 a 500 pessoas mês que passam lá. Então o trabalho que a gente faz lá no Soberano com a doutora Bruna, enfim, eu tenho dificuldade de ir atrás das pessoas durante o período eleitoral, Geraldo. A gente começou a fazer as visitas agora pouco antes de estourar essa questão do coronavírus, aqui de ir atrás das pessoas e comunicar que sou pré-candidato, porque isso eu posso fazer. Em 15 dias nós já tínhamos feito 330 visitas. 330, né? A nossa meta para esse ano era fazer aproximadamente 4.500 a 5.000
visitas até outubro. Então, você não vai me ver na rua em feira livre, você não vai me ver na rua andando pelo comércio. Minha campanha ela é extremamente silenciosa e barata, né? Então, é assim que eu faço campanha. E por que as pessoas insistem, né, os pré-candidatos, a chegar no dia da eleição, forrar o chão? Porque eles sabem que vão aproveitar os indecisos que passaram o ano inteiro, deixa a vida me levar? Na verdade, assim, aquele tem diminuído isso, né? Mas só existem as pessoas que jogam esse papel no chão, porque existe quem pega o papel no chão também, né? A lei da oferta e da procura. O dia que o eleitor também ele se respeitar mais, acho que é essa a coisa, acho que tenho certeza que isso vai acabar. O meu trabalho é esse, Geraldo. Você já me conhece de outras eleições e tal. Campanha barata, a gente gasta sola de sapato, saliva, e é isso que a gente faz, né? O planejamento nosso, basicamente, é esse. Quem imagina que tem muita pirotecnia, não tem. Gilberto Silva, você como empresário de sucesso, o planejamento de uma empresa passa pelo bom gestor? Tem que passar, né, Geraldo? Na verdade, a política, como o vereador explicou um pouquinho do planejamento dele, ela é diferente do planejamento empresarial, né? O planejamento empresarial precisa ser muito bem pautado, ele precisa ser muito bem diagramado para poder você buscar o começo, meio e fim da coisa, né? Senão você se perde no meio do caminho. Empresarialmente falando, eu acho que se você não tiver um planejamento eficaz, você vai ficar vendido no meio do caminho e a tendência é que a sua empresa, seu negócio não prevaleça no mercado. A gente vê aí todos os dias empresas abrindo e empresas fechando, e isso eu não estou colocando agora a questão de coronavírus, por falta de planejamento. Eu acho que o planejamento ele deve ser mantido empresarialmente falando de forma extremamente eficaz. Gilberto Silva, da Quality Publicidade, obrigado, meu irmão. Nada, eu que agradeço por estar aqui mais uma vez, muito obrigado pelo convite, e sempre que precisar, estou sempre à sua disposição, que é um grande amigo, um grande representante da comunicação aqui na cidade de Guarulhos. Vereador, doutor Seminaldo, obrigado pela atenção comigo aqui. Obrigado a você, Geraldo, pelo convite. Agradecer ao Gilberto pela possibilidade de a gente poder fazer um debate aqui. Só para não deixar passar, Geraldo, a questão do planejamento que eu me refiro com questão à campanha propriamente dita. Porque, para mim, a campanha é feita nos 4 anos de mandato. Então, aí o planejamento está em manter esses espaços todos que a gente mantém aberto, que para conter essa quantidade de pessoas entrando e saindo, fazendo atividade conosco, não é pouca coisa. Então, em razão disso. Então, agradecer as pessoas que estão nos acompanhando até agora. Um abraço para todo mundo. Gente, fica em casa. Fica em casa. Não é brincadeira esse coronavírus. Essa história de isolamento vertical, de deixa só os velhinhos e grupo de risco em casa e todo mundo vai para a rua e volta, depois dá um abraço no velhinho e mata ele. Então, fique em casa quem pode ficar em casa. Óbvio, tem gente que não pode ficar em casa. O pessoal quer serviços essenciais, policiais, médicos e tal. Mas quem puder ficar em casa, fique e se proteja, porque o negócio é muito sério. Obrigado, vereador Seminaldo. Obrigado ao Gilberto Silva, com a equipe técnica Lucas Braga, com a direção do Fernando Mauro. Eu, Geraldo Júnior, agradeço a sua audiência. Voltamos amanhã, sempre ao vivo, às 19 horas. Forte abraço.